Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando agora o LibreOffice Calc e agora nesse primeiro momento nós vamos ver conhecimentos básicos, os conceitos básicos do LibreOffice Calc. Então vamos lá, acompanha comigo. O LibreOffice Calc, como você já sabe, ele faz parte da família LibreOffice, Então a comunidade LibreOffice, que é uma comunidade onde você pode baixar o pacote inteiro totalmente gratuito, Então você pode baixar com aquelas características que você já sabe. Ele é um software livre, então ele traz o seu código-fonte aberto. E aqui na própria descrição do LibreOffice, ele já traz essa informação, então acompanha aqui comigo. Então tá lá. O LibreOffice é um conjunto de programas de escritório totalmente livre. Então você está vendo aqui, totalmente livre, disponível na internet gratuitamente, que oferece ferramentas poderosas para o trabalho na maioria das corporações. Então o importante é você lembrar que ele é totalmente livre e ele tem aquela característica open source. Então, não esqueça disso daqui, Open source quer dizer o seguinte: ele tem o código-fonte aberto. Então, a gente vai colocar aqui. Significa código-fonte aberto. Tá aqui, Beleza? Então, quando a gente enxergar todos os programas do pacote LibreOffice, o código-fonte ele traz essa característica de poder ser modificado por pessoas que têm conhecimento para isso, tá bom? Então, ele tem o código-fonte aberto. E aí, você querendo acrescentar funcionalidades, tirar funcionalidades, moldar o programa de acordo com a realidade da sua empresa, com a realidade do seu uso, você pode, beleza? Dentro da própria ajuda do LibreOffice, quando você vai na opção sobre o LibreOffice, ele traz a descrição da versão. E também, de novo, que o LibreOffice é um conjunto de aplicações de produtividade de código livre. Então, essa informação código livre, ela é importante. Moderno e fácil de usar. Pode ser utilizado para a criação de documentos de texto, planilha, apresentações e muito mais. Esse muito mais quer dizer que ele envolve também os outros programas da família LibreOffice, onde você tem o Draw, onde você tem também o Base, que equivale ao Microsoft Access, que a gente tem para banco de dados, e por aí vai. Então você tem outros programas sim, beleza? Claro que geralmente em prova que é cobrado sobre o LibreOffice são os três principais, Então nós temos o Writer, que é o editor de texto, o Calc, que é o de planilha eletrônica, e o Impress, que é o de apresentação de slides, beleza? Bom, continuando, aí a gente vai conhecer a representação do Calc. Então o Calc, como você está vendo aí, ele é representado através da planilha eletrônica, propriamente dita. Ele traz para a gente, logo que a gente inicia o programa, uma planilha só. Então, quer dizer, nas versões do Excel, que é o equivalente, ele traz para a gente planilha 1, 2 e 3. Isso na versão 2010. E nas versões atuais ele também está trazendo apenas uma planilha. Isso significa que a gente só pode trabalhar com uma planilha? Não. Isso significa que a gente tem um sinalzinho de mais aqui, que permite que a gente possa a qualquer momento acrescentar novas planilhas, ok? Bom, a representação da planilha é feita através de colunas e linhas. As colunas são representadas pelas letras do alfabeto, onde você tem aqui, a sequência do alfabeto, e as linhas através de números, beleza? Muito bem. O que a gente tem aqui de informação a respeito disso? Primeiro, quando a gente usa uma planilha, a gente vai usar a planilha basicamente como numa batalha naval. Já jogou batalha naval na vida?
batalha naval, a gente tem que falar uma letra e um número. E aqui, numa planilha do Calc, a letra e o número formam o que a gente chama de célula. A célula é justamente o encontro da coluna com a linha. E essa célula, por sua vez, ela vai trazer para você o que? O endereço daquele encontro. Então aqui, por exemplo, nós temos, onde que está destacado, nós temos aqui a célula A1, né? Se eu colocar aqui, ó, um pontinho vermelho, aqui nesse caso nós teríamos a célula C3 e assim sucessivamente, tá bom? Então a célula é justamente o encontro que a gente tem entre a coluna e a linha, beleza? Bom, continuando, aí nós temos aqui o seguinte: o ponteiro do mouse, ele vai assumir algumas funções dependendo das ações que a gente faz lá na planilha. Então, quer dizer, quando a gente trabalha com a planilha, o ponteiro do mouse ele pode assumir a forma de uma seta, como você está vendo aqui, ó. Então, essa seta aqui, ela pode ter duas funções. A primeira função dela é selecionar células, que pode ser uma só, ou pode ser um conjunto de células que aí entra linhas e colunas. Ela também pode ter a função de mover. E essa ação de mover é mover o conteúdo que está numa célula para outra célula, ou um conjunto de informações que está numa célula para outra. E a qualquer momento o ponteiro do mouse pode se transformar aqui nas setinhas que vai mexer nas dimensões. Então ela redimensiona ali a célula, seja em relação à linha ou à coluna. Então vamos ver isso daí de perto. Então o Calc já está aqui engatilhado para a gente, eu vou ampliar para você ver. E aí olha só, a representação então das células, nós temos aqui ó, célula A1, célula B1, que é justamente o encontro da coluna com a linha. Quando a gente seleciona um conjunto de células aqui, ele vai trazer também o que a gente chama de intervalo, que a gente vai já falar sobre isso. E é aquilo que a gente já comentou. Se eu colocar aqui valores, né, colocar aqui valores, selecionar esses valores, posicionar a seta aqui ao lado e clicar e arrastar, eu vou mover este conteúdo de um lado para o outro, certo? Se eu quiser fazer a ação de colagem, aí eu faço essa ação de mover com o botão Ctrl pressionado. Aí quando eu fizer a ação de arrastar, ele vai, no caso, fazer uma cópia. Tá vendo só? Então, desta maneira, eu posso fazer com que o conteúdo que está ali num bloco de células seja copiado para outro bloco, ou movido, se eu não faço com o Ctrl. Beleza? A gente já viu também que a qualquer momento eu posso mudar a dimensão das células, né? Então basta posicionar aqui entre as colunas que duas setas alternadas vão aparecer para que você possa mexer na largura da coluna. E a mesma coisa acontece na altura da linha, certo? Então, todas essas ações são ações básicas que a gente pode adotar na hora em que a gente trabalha com células em uma planilha aí no Calc. Beleza? Então, voltando para cá, a gente vai ver o seguinte. Aqui a gente tem a nossa primeira representação de células que estão selecionadas. Neste caso, a gente tem ali o que a gente chama de intervalo de células. Então você está vendo que o intervalo compreende da célula B1 até a célula D5. Essa representação é feita da seguinte maneira no Calc, né? Então, você tem a célula B1, então vai ser B1, dois pontos, e a última célula que é D5. Então, aqui, D5. Ok? Muito bem. O dois pontos significa intervalo. Então, nós temos aqui um intervalo de células selecionado. Esse intervalo pode ser interpretado também pela palavra até.
Então pode ser lido da seguinte maneira: de B1 até D5. Então, aqui parece ser uma coisa muito simples, mas é extremamente importante você entender isso. Então, quando a gente tem um intervalo de células selecionado, a gente sempre tem que partir do pressuposto que nós temos uma célula que inicia e uma célula que encerra esse intervalo. Então, no caso aqui, nós temos a célula B1, que é esta daqui, né, indicada aqui pela minha seta, e a célula D5, que é essa daqui, que encerra, tá? Então, ó, a partir do momento que eu tenho essa representação, é extremamente importante que você saiba quais são as células que estão envolvidas neste intervalo. Então, neste caso, eu tenho aqui um macete que vai te ajudar. O macete é o seguinte: pega a célula inicial e a célula final e liga as duas numa diagonal. Olha que bacana. Então, você vai fazer assim, ó. Pronto. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir um quadro ao redor desta seleção. E aí quando você faz esse quadro ao redor da seleção, você vai ver quais são as células que estão fazendo parte do intervalo. Olha lá. Olha só. Tudo aquilo que está dentro do quadro vermelho faz parte do intervalo. Tá bom? Toda essa representação aqui faz parte da seleção. Então, todas essas células estão selecionadas. Parece coisa boba, né? Mas se você não pega o intervalo correto, principalmente na parte de cálculo, você acaba errando a questão. E as questões de prova do cálculo, que envolve cálculo, elas são pensadas da seguinte maneira: existe a alternativa correta, mas existem as outras alternativas que são possíveis resultados que você encontra fazendo o cálculo errado, pegando o intervalo errado, então fazendo ações de possíveis erros. Então as questões elas são pensadas desta maneira, viu pessoal? Então quer dizer, você vai fazer o cálculo, você vai encontrar o resultado e muito provavelmente esse resultado estará em uma das alternativas. Mas cabe a você, na hora, saber se aquilo que você está fazendo realmente está certo ou não. Então, por isso que eu quero te chamar muita atenção a respeito do intervalo. Para a gente saber se você entendeu isso, eu vou limpar aqui a nossa tela e vou escrever o intervalo aqui e perguntar para você quantas células estão envolvidas neste intervalo. Então, se eu colocar aqui, ó, do intervalo de B2, dois pontos, C3. Quantas células estão envolvidas neste intervalo? E aí? Então, de B2 até C3. Então, quem é B2? B2 é essa célula aqui, ó. Ok? Esta célula aqui é B2. E quem é o C3? O C3 é essa célula aqui, ó. Opa! Beleza. Lembra da história da diagonal? Então, ó, faz a diagonal aqui. Eu posso fazer daqui até aqui, ó. Opa! Traça um quadro ao redor da diagonal. E aí, uma vez que você já traçou o quadro, ó, fica fácil de você saber quantas células estão envolvidas neste intervalo. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 células envolvidas. Então, galera, é muito importante você saber identificar isso, não confundir ali, por exemplo, quando ele coloca de B2 a C3, pegando as linhas de cima, porque as linhas de cima não faz parte do intervalo e muitas vezes a pessoa, na hora de fazer o cálculo, acaba envolvendo a célula de cima e erra a questão. Só que quando ela erra a questão, ela vai achar um resultado, né? Que ela vai fazer o cálculo. E esse resultado, muito provavelmente, nas provas de alternativas, nós vamos ter ele presente em uma delas, em uma das alternativas. Tá claro? Então,
Sempre que você tiver uma representação de intervalo, toda a atenção é necessária. De início, você pode fazer aí então essa dica da diagonal. Com o passar do tempo, com treino, você não vai precisar mais, porque você já vai saber identificar de onde que parte, de onde encerra aquele intervalo e saber quantas células estão ali envolvidas. Beleza, galera? Então, entre selecionar células, né, em relação ao intervalo, você já está sabendo, já sabe identificar uma célula, viu a representação aí das planilhas, né, como que ela é representada dentro do Calc. Agora a gente vai partir para frente e ver mais detalhes a respeito do programa Calc. Vamos lá ver? Então, seguindo adiante, trago para você aqui agora a barra de ferramentas. Vamos conhecer a barra de ferramentas do LibreOffice Calc. Então, olha só, a barra de ferramentas, as barras de ferramentas do LibreOffice Calc traz exatamente as mesmas características que a gente viu nos outros programas do pacote, tanto no Writer quanto no Impress. Então ele vai trazer ainda para nós aqui uma barra de título, onde você tem aqui o nome do programa e também aqui o nome do arquivo. Todos os arquivos que não são salvos dentro do pacote do LibreOffice vão ter a denominação de sem título 1. Depois a gente tem a barra de menu, que segue o mesmo padrão aí do que a gente já viu nos programas do LibreOffice. Ele vai trazer ali a barra de menu acompanhada de uma letra sublinhada, que quando a gente faz a ação do Alt, vamos escrever aqui, ó, Alt mais a letra que estiver sublinhada, ele vai exibir o conteúdo, beleza? Bom, em relação aos itens que são comuns entre os programas do LibreOffice, então nós temos o menu arquivo, temos o editar, temos o exibir, temos o inserir, o formatar, estilos, né? Aí depois temos também aqui ferramentas, janela e ajuda. Isso daqui é igual em todos os programas em relação, claro, ao que está presente no menu. Claro que dependendo do programa, como a gente já viu, uma coisa ou outra é alterada, mas por padrão, todos os elementos presentes dentro desse menu têm características iguais entre os programas. Aqui nós estamos vendo dois menus diferentes, que corresponde, claro, ao programa Calc, que trata-se do menu Planilha e do menu Dados. Então, temos dois menus diferentes. Então, qual a ideia na hora de estudar? Na hora de estudar, você consegue identificar, por exemplo, que nós temos uns menus semelhantes em todos os programas, mas entre um programa e outro pode surgir um menu diferente. Isso é importante nas questões que pedem para vocês identificar qual menu pertence a tal ferramenta. E nas alternativas, você sabendo quais são os menus que existem naquele programa, fica fácil identificar aquele menu que não existe, né? Então, por isso que é extremamente importante saber os nomes dos menus que estão presentes em cada programa, para que nessas questões você facilmente risque a alternativa que traz algo que não existe. Beleza? Depois ele vai trazer para a gente aqui a barra de ferramentas padrão, que a gente vai ver lá diretamente no programa, onde ele traz diversos elementos ali também comuns entre os programas, mas também elementos que pertencem diretamente ao Calc. Temos também a barra de formatação e nós temos aqui a representação da barra de forma. Essa barra aqui que você está vendo, né, onde traz aqui o A1, o botão de função, o botão de soma, né, é a barra que a gente chama de cálculo, né, barra de funções. E por fim nós temos aqui a barra de status, que vai trazer aquelas características que a gente já sabe, a nossa localização dentro do programa, qual que é o idioma de correção, né, e também se houve alteração ou não na planilha, né, ou qualquer programa do LibreOffice. Então apareceu aqui esse ícone, significa que você pode salvar por ele, beleza? Então essas são as características que a gente tem em relação a barras de ferramentas, ok? Vamos ver as barras de ferramentas diretamente aqui no programa.
Então o programa já está aqui aberto, né? A gente já viu. Colocamos aqui a representação dos valores para serem aqui no caso demonstrados na hora de arrastar. E agora a gente vai conhecer as barras. Então olha só. Barra de menu, a gente já comentou a respeito dela, né? Cada menu aqui representa as informações que você pode encontrar. Temos aqui a barra de ferramentas padrão, que traz para a gente elementos que a gente já conhece. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ela para cá. E a partir do momento que eu trago ela para cá, eu vou tentar diminuir a barra para a gente poder enxergar na totalidade. Então vamos fazer assim, ó. E enxergar as características como a gente tem lá no slide. Beleza, aí ó. E aí eu consigo dar uma ampliada e focar nos botões que a gente vai conversar. Bom, o primeiro botão que a gente tem aqui dentro da barra de ferramentas padrão é o botão novo, que permite que a gente possa abrir uma nova planilha, cuja tecla de atalho é Ctrl N, mas como características do programa LibreOffice, nós temos ali a opção de clicar na setinha e poder abrir um arquivo novo de qualquer programa do pacote. Então, eu posso abrir um documento de texto, eu posso abrir uma apresentação, eu posso abrir ali a ferramenta desenho e por aí vai, né? Ao lado, nós temos a opção de abrir, que vai trazer a característica de abrir através da tecla de atalho Ctrl O, para você localizar um arquivo já salvo dentro do seu computador, mas ele também traz a setinha aqui ao lado, que mostra ali os arquivos recentes, né? E também as opções de você abrir um modelo. O que é um modelo? Um documento que você tenha salvo como modelo, né? No caso uma planilha que você tenha salvo como modelo, e também a opção de abrir o arquivo remoto, que quando você clica aqui, ele abre aquela janelinha, para você aqui no meu caso não está configurado, você gerenciar o serviço de, a gente chama de acesso à nuvem, né? Então, um servidor remoto, que pode ser o Google Drive, pode ser o OneDrive, entre outros que ele disponibiliza aqui na sua listagem. Os principais, né, que a gente utiliza é o Google Drive e o OneDrive mesmo. Existem outros, claro, mas você pode já trazer eles aqui já prontos. Basta você digitar o seu usuário e a sua senha, ok? Fazendo isso, automaticamente ele já vai trazer logado e aqui ele lista as pastas que estão ali dentro do seu servidor remoto e o conteúdo das pastas representado aqui, ok? E aí você escolhe aquele arquivo que quer abrir e clica em abrir, ele vai ser carregado no LibreOffice, beleza? Bom, continuando, ao lado a gente tem a opção de salvar, cuja tecla de atalho é Ctrl S. Então, quer dizer, todas as teclas de atalho que a gente está falando são comuns nos 3 programas, só que ele também traz a setinha, que permite também que a gente possa salvar com a mesma tecla de atalho que a gente já estudou, Ctrl Shift S. Se você ainda não estudou, não anotou essa tecla de atalho, inclusive, anote, porque é importante. Temos as opções de exportação. Lembre-se que o Calc, assim como o Impress e o Writer, traz a função de exportar para PDF, né? Tanto é que quando ele traz ali em exportar, ele traz outras extensões para você escolher. Então, quando ele traz dessa maneira, porque também existe a opção de você exportar para PDF direto, que é justamente o próximo botão que a gente vai ver. Ele também traz aqui a opção de salvar como modelo, cuja tecla de atalho é Shift F11, e também a opção de salvar diretamente lá no seu servidor remoto. Então, salvar arquivo remoto quer dizer salvar diretamente lá no seu servidor, lá na sua nuvem. Beleza? Ao lado, nós temos o botão que permite que a gente exporte diretamente como PDF. Então, ele já está trazendo exatamente essa informação. Cliquei aqui, ele vai trazer a única extensão disponível, que seria o PDF. Depois a gente tem aqui a nossa opção de impressão. Temos também aqui a visualização de impressão, ok? E aí nós temos as ferramentas básicas de uso, né? Que é a opção de cortar, copiar e colar, certo? Então, teclas de atalho, você já sabe, Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V, né? Então aqui o copiar, Ctrl C e o colar, Ctrl V.
Depois nós temos a ferramenta de clonagem, né? Então eu posso clonar a formatação, coisas que a gente viu presente dentro do Writer e também dentro do Impress. Claro que também estaria disponível aqui no Calc. Temos também a ferramenta de limpar a formatação, cuja tecla de atalho aqui é Ctrl M, mesma tecla de atalho que a gente tem ali presente lá no Writer. E aí as opções de desfazer e refazer, né? Então desfazer você já sabe que é Ctrl Z e refazer Ctrl Y. Também aqui nós temos a ferramenta presente para fazer a ação de localizar e substituir. Então eu posso acionar essa função, né, vamos dizer assim, essa ferramenta através da tecla de atalho Ctrl H, que também é comum nos 3 programas, e a ferramenta de verificação ortográfica, né, cuja tecla de atalho é F7. Até aí, nenhuma ferramenta nova, né? Então, tudo isso que a gente está vendo já estava presente dentro de todos os programas do LibreOffice Calc. Né? Agora, no Calc, nós vamos conhecer os elementos exclusivos, que estão aqui nesta linha. Então, aqui agora, nós já temos a opção aqui de você fazer a inserção de linhas e a exclusão de linhas. Então, você tem uma ferramenta dentro da barra de ferramentas padrão que permite que a gente possa inserir linhas na nossa planilha ou de excluir linhas, de mexer também aqui nas opções de altura, fazer com que essa altura que a gente tenha dentro da nossa planilha seja configurada de uma maneira automática. A gente tem aqui, ó, altura ideal, e aí você adiciona um valor aqui e ele vai determinar essa altura para as células selecionadas, né? Aqui está como valor padrão, que é o que a gente está enxergando, mas se você quiser você pode aumentar ou diminuir, aí fica a seu critério na hora da montagem. Temos também aqui as opções de ocultar linhas. Então, numa planilha eu posso fazer com que um conteúdo que eu tenha colocado ali não fique disponível o tempo todo para as pessoas enxergarem. Então, o que eu posso fazer? Ocultar a linha. E aí, não significa excluir. Ocultar a linha é apenas fazer com que ela não esteja ali disponível para a visualização naquele momento. Mas, da mesma maneira que eu posso ocultar, eu posso mostrar, né? Então, eu seleciono ali o intervalo de células que compreende a linha e vou na opção mostrar linhas. Aí, a linha que estava oculta será reexibida. Podemos fazer uma quebra de linha dentro da célula, né? Fazer com que a gente tenha mais do que uma linha em uma célula. Eu posso ter 2 linhas de texto, por exemplo. E aí a gente tem as opções de preenchimento, né? Preencher para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, quer dizer, essa ferramenta de preenchimento a gente vai ver mais para frente quando a gente falar de referências dentro do LibreOffice Calc. Beleza? E aí nós temos também a opção de fixar a primeira linha, quando a gente tem uma planilha que seja extensa, que ocupa lá, por exemplo, várias informações, e aí quando a gente rola para baixo ali as informações da planilha, a gente perde a referência da primeira linha, onde estão ali, por exemplo, as colunas. Então eu posso fixar essa primeira linha para eu poder fazer o que? A rolagem e continuar enxergando ali a referência, que seriam os títulos das colunas. Beleza? Bom, e da mesma maneira que a gente pode, no caso, inserir linhas, nós temos o botão ao lado que permite que a gente faça a inserção de coluna. Então, segue a mesma sequência, né? A mesma informação que a gente viu em linha, representado através de colunas. Posso inserir colunas antes, depois, excluir colunas, mexer na largura da coluna, ter a largura ideal aqui também. Podemos ocultar e mostrar colunas, fazer quebra de coluna também, né, que aí é a mesma coisa. A gente joga o conteúdo aqui para duas colunas dentro da própria célula. Preencher para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, tanto faz. E também fixar a primeira coluna. Vamos supor que a informação está em coluna ao invés de linha.
À medida em que eu vou rolando a informação, a coluna fica fixa e só vai trazendo para a gente ali o conteúdo, né? Então, é uma forma prática de você trabalhar com um grande volume de informações. Depois disso, galera, a gente tem aqui um botãozinho que representa para a gente a ação de ordenar. E essa ordenação, a gente pode ordenar de forma crescente e decrescente. Dependendo da informação que você tenha lá dentro da sua planilha, você pode escolher uma dessas opções. Existe também o botão filtro. O autofiltro permite que a gente possa fazer um filtro, um volume grande de informações. Eu posso filtrar a respeito de um determinado assunto, e esse assunto, por sua vez, ele pode estar localizado entre as colunas. Então, imagina uma planilha que está falando de cadastro de várias pessoas de várias localidades, e eu quero filtrar as pessoas de determinada localidade. Então, eu vou naquela coluna e marco a localidade que eu quero, e automaticamente todo o conteúdo daquela planilha será trazido apenas para as pessoas daquela localidade. É uma ferramenta extremamente útil. Depois nós temos aqui a opção de inserir uma figura. Temos a opção aqui de inserir um gráfico, que a gente vai ver isso mais para frente, principalmente lá dentro do menu inserir. Temos uma ferramenta aqui que é para a gente fazer o uso da tabela dinâmica. Tabela dinâmica, para quem não conhece, é uma tabela que é construída a partir das informações que estão presentes em uma planilha. E essas informações, elas são baseadas nas informações extraídas de uma planilha. Por exemplo, eu posso calcular a soma das vendas de um trimestre. Então, quer dizer, eu tenho as planilhas representando os meses, e aí eu pego a soma de todas as vendas dessas planilhas e monto um relatório, que é justamente o que a tabela dinâmica faz. Depois eu tenho aqui a representação da inserção de caractere especial, né, que você já sabe, então são os símbolos que a gente pode colocar. Temos também a opção de inserir aqui um hiperlink, segue o mesmo padrão que a gente viu lá no Writer, no que a gente viu também lá no Impress. Você tem aqui a opção de inserção de hiperlink. Temos também aqui a anotação, da mesma maneira que eu posso fazer anotações no Writer, no Impress, também posso fazer no Calc. E aqui, claro, a gente está vendo, pelo próprio ícone já dá para imaginar o que ele está falando. Ele está falando de cabeçalho e rodapé, aquilo que eu quero que apareça, né, na parte de cima e na parte de baixo de uma planilha. Nós temos também essa ferramenta que permite que a gente possa definir a área de impressão. Às vezes eu não quero imprimir todo o conteúdo que está na planilha, então eu seleciono uma área e clico em definir a área de impressão. Então só aquela área é que vai ser impressa. E aí nós temos a ferramenta de congelar. Da mesma maneira que eu posso escolher ali entre linha e coluna, existe a possibilidade de você fazer a ação de congelar linhas e colunas. E aí, claro, ele traz a opção para a gente fixar a primeira coluna, fixar a primeira linha. Beleza? E a qualquer momento nós podemos fazer a ação de dividir a janela. Então eu preciso fazer modificações na minha planilha, né, no meu documento, e aí só que essas modificações elas estão em localidades diferentes. Então eu divido a minha planilha em duas partes. Vem aqui, ó, dividir, e aí eu posso escolher, ó, entre as divisões que eu quero e trabalhar com duas barras de rolagem. Tá vendo só? Uma barra de rolagem aqui em cima, você está vendo que está rolando aqui, ó, momentos diferentes, e a barra de rolagem lá embaixo. Então imagina que eu tenha lá mais de 300 itens aqui, né, listados. Só que eu preciso pegar como referência a partir do item 10. Então eu deixo aqui, né, no item 10, e aqui eu vou lá para o 300, por exemplo. E continuo fazendo ali a edição do meu texto. Beleza? Para remover a divisão, só clicar novamente aqui, que aí volta a exibir apenas o documento sem divisão nenhuma. Beleza? E o último item aqui presente é para mostrar as funções de desenho que você pode trabalhar se quiser. Beleza? Então, voltando aqui, a barra de ferramentas padrão, né?
Vou colocar a barra de formatação aqui embaixo. Aí, e aí a gente continua a falar mais das barras no próximo momento, beleza? Então, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!